Recentemente, a Ingrid Guimarães, atriz, né, reclamou num programa no Canal Brasil. Ela reclamou que ela disse que está cansada de ir a podcast, onde as pessoas não sabem nada da história dela, e chega lá, fica uma conversinha muito rasa. Aí veio o Porchat e também fez comentários duros no mesmo sentido. E depois teve mais uma, outra pessoa muito conhecida, né? E eu acho que isso é uma verdade, porque se não tiver conteúdo, se não tiver qualidade, o jeito tem que ser legal, é uma conversa, é um bate-papo. Mas tem que ter por trás de tudo o conteúdo, né? E você vê que esses artistas estavam reclamando. Que isso, cara? Eu chego lá, vão me perguntar o beabá, eu já passei do beabá, né? Então, cara, eu só convido pessoas que eu realmente me interesso por elas, né? Eu tenho do meu lado a vantagem de ter 39 anos, né? Vou fazer 40 em abril. Então, assim, naturalmente eu tenho um pouco mais de repertório, porque eu vivi mais, né? Sim. E assim, cara, eu tenho uma parada que, assim, quando eu me interesso por alguma coisa, assim, eu me interesso de verdade. Então, porra, por exemplo, por que eu quis conversar com o Boni? Porque, porra, eu faço comunicação e o cara, ele inventou a TV, porra. Como é que eu não vou querer conversar com esse cara? E, assim, o que ele fez e a história lá, as anedotas já estão nos livros. Já contou tudo. Então as anedotas eu não quero saber. Eu quero saber o que ele ia. Se ele tivesse 17 anos hoje com a internet, o cenário dado que tá agora, dá pra revolucionar de novo? Eu quero ouvir ele refletir sobre isso, sabe? Eu quero ir pra outros lugares. Não que não seja legal contar uma história aqui e ali, ou uma história que inclusive eu já sei. Ele contou uma história que eu já sabia. Porque... eu não, e assim, não é... E outra coisa também importante é que assim, isso também não é... Eu não estudo profundamente todos os convidados. Porque eu tenho do meu lado a vantagem de só convidar realmente quem me interessa. Então, pra mim, é mais fácil conversar com um cara, uma pessoa com menos estudo, porque assim, algo eu já sei. Se você tá ali é porque você me interessa. Então nós vamos conversar sobre algo, sei lá, pelo menos eu posso descobrir durante a conversa um outro aspecto, sabe? Do cara, e a gente ir para um outro lugar e conversar sobre outra coisa, ou de repente marcar um outro programa, ou o chat já sabia que o cara falava sobre isso, mas eu não, e descobri na hora, porque assim, ele pode me chamar a atenção por uma razão, que nem eu convidei recentemente o Daniel Lopes, que ele tava falando, chamei ele pra gente falar sobre geopolítica. E aí, conversando sobre geopolítica, eu descobri que o cara, é surfista, pastor e gosta de alienígena. Então aí, legal, vamos fazer um outro programa pra gente trocar essa ideia. Porque a gente tava falando sobre geopolítica, sabe? Então não é que eu faça um estudo profundo de todos, 100% dos meus convidados, entendeu? Mas, assim, com certeza eu tomo um cuidado pra ter o melhor programa possível. Inclusive, o tanto que eu estudo é baseado no como eu faço o melhor programa possível. Se eu souber demais, eu acho que eu atrapalho, inclusive. Sim. Entendeu? Então eu vou... o meu norte é sempre como eu faço o melhor programa possível. É nisso que eu tô pensando. Aliás, ser um profundo conhecedor ou ter todas as informações sobre quem você está recebendo lá, talvez seja uma responsabilidade do jornalismo, que tem uma outra pegada, né? Mas sobre isso eu quero falar depois com você, eu quero falar sobre o Boni, né? Porque o Boni esteve no teu programa, né? E fez elogios a você, cara. Mas eu Vem cá, não, peraí. Vamos cá, roda que o Boni falou do Igor. Vem cá. Porque quem curte comunicação entende, porra. Não tem como você pode gostar ou não gostar. Mas tem o Boni. Então você é um comunicador nato, nasceu. Calma aí, cara. Não tem jeito. Talvez algumas perguntas, se fosse feita numa entrevista, eu não ia poder responder, nem ia colocar a maneira como você coloca as coisas, transforma num bate-papo agradável, e para mim você já é um admirador que eu admiro. Obrigado, cara. Comunicador que eu admiro. Que coisa. Pronto, ganhei o ano, hein? Ganhei o jogo. O Boni, quando ele chegou muito velhinho, ele tem 89 anos e eu inclusive nessa hora eu achei que ele ainda tinha 88, ele falou, não, já tem 89. Já tomou muito vinho. Muito 89 anos, você imagina quantas garrafas ele tomou. Pois é. Pra quem não sabe, o Boni tem uma das adegas particulares de maior qualidade no Brasil, né?
Tô pra marcar de ir lá tomar um vinho com ele. Exatamente. Tem que ouvir o Boni Ele falar, tem vinhos porra. que não existem mais em restaurantes em Nova York, em Paris, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então são 89 anos, imagina quanto ele vinho Pois ele é, tomou. pois E ele é. continua firme e forte. Sim. E aí você estava contando. Então, aí ele chegou lá no estúdio lá, pô, chegou, sentou, entrou na garagem, pá, o carro. Aí ele sentou no sofá e eu vim falar com ele. Desci lá, fui falar com ele e aí ele tava aqui sentadão, pá. Aí eu falei, cara, quando eu pedi pra te convidar, uma parte de mim achou que você não vinha, porque você é o Boni, porque você tem 89 anos, porque você mora no Rio, é um certo rolê pra você vir pra cá, tem toda uma... Né, você é o Boni, né? Deve ter um monte de coisa que você não pode falar, por exemplo. Mas, por outro lado, eu sabia que você vinha. Porque eu sei que você gosta de comunicação, rádio, TV, essa porra, esse programa que eu tô fazendo, ele é uma parada diferente do que você já viu. Ou parecida também, porque apesar de já ter no rádio, agora é uma mídia diferente que eu sabia que você vinha. Aí ele ficou me olhando aqui assim. E de jato é rapidinho também. Foi maneiro. E foi, assim, na verdade, essa semana foi uma boa semana. Eu troquei. O primeiro programa de semana foi o Datena, o segundo foi o Samuel Rosa e o terceiro foi o Boni. O Datena deixou você falar? O Datena fala bastante, mas foi. Cara, eu acho que foi bastante boa a troca, na verdade. Porque ele me não sacaneou deixava, pra cacete. no quando ele chegou G1 lá. ele não deixava a Natuza falar, e a Natuza Neri, em determinado momento, falou: escuta, você não vai me deixar terminar de fazer a pergunta? Ele, não, mas você está falando coisa, eu falei assim, você não me deixa fazer a pergunta. Não, porque ele não deixava ela contra-argumentar que ela tinha direito a terminar a pergunta. Pelo menos. Ele interrompia ela na pergunta. Entendi. Isso é Datena, Datena puro. Lá não rolou, não. Lá não rolou, não. Lá teve imagens, deu tudo certo. Deu tudo certo. Vem cá.